Então vamos lá, minha gente, né? Começando aqui a resolução das questões da lista 3, que envolve áreas, volumes e teorema de Pitágoras, né? Triângulo retângulo aparecendo em algumas questões e a gente utilizando ele aqui, tá bom? Então a primeira questão da lista, a questão do Profimato 2024, diz o seguinte: um círculo está inscrito em um setor circular de 90 graus. A razão entre a área do círculo inscrito e a área do setor que o contém é igual a quanto? E aí, aqui as respostas. Então vamos lá. Começando aqui, fazer a questão para cá. E vamos determinar aqui o centro do círculo e o raio dele chegando aqui no ponto de tangência. Como nós sabemos, quando a gente puxa o raio para um ponto de tangência da circunferência, o raio fica perpendicular a essa reta tangente. Então aqui nós vamos ter um ângulo de 90 graus. E esse raio eu vou chamar de raio pequeno, tá bom? E aí a área do círculo vai ser πr ao quadrado, π vezes esse raio pequeno elevado ao quadrado. O setor circular, como o ângulo é 90 graus é a quarta parte de 360. Então a área dele é a quarta parte de uma circunferência de um círculo maior, né, cujo raio vai ser um raio grande, que eu vou desenhar aqui o Rzão, tá bom? Não vou botar a letra, mas isso aqui seria o raio grande. Então a área desse círculo, desse setor circular, é um quarto da área de um círculo de raio R grande, πr ao quadrado. Então a questão quer a razão entre essas duas áreas, a área do círculo inscrito e a área do setor que contém o círculo inscrito. Muito bem, πr ao quadrado sobre um quarto de πr ao quadrado. Aí multiplicando o numerador e denominador por 4 e dividindo também por π, nós vamos obter uma simplificação dessa razão que ele quer, cancelando os π's e o 4 vai para o numerador. E eis aqui a nossa razão. Agora a gente precisa de uma relação entre o Rzinho e o Rzão, que nós vamos tirar desse triângulo retângulo aqui. Já tem um cateto ali que é Rzinho. O outro também é Rzinho, pois traz aqui a translação deste danado aqui para baixo. E a hipotenusa vai ficar, né? A gente tem aqui também que este cara aqui também é Rzinho. E o raio grande, né, aqui é Rzão, então essa parte aqui que é a hipotenusa do nosso triângulo vai ser a diferença entre o Rzão e o Rzinho. E aí a gente aplica o teorema de Pitágoras. Vamos aplicar aqui. Então, nós temos aqui, dá um pouquinho para cá, para poder ver, o hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ainda aqui um pouquinho fora também, vamos arrastar para cá, desenvolvendo aqui o parênteses, né, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, e somando aqui 2r ao quadrado. E aí aqui, este 2 vem para cá negativo, aqui fica menos r ao quadrado, e nós temos aqui nossa equação do segundo grau, que nós vamos considerar o Rzão como a variável e o Rzinho, o 2 aqui, como os coeficientes, tá bom? Então vamos para o delta. B ao quadrado menos 2r ao quadrado menos 4ac, onde o c aqui é menos r ao quadrado, o a é 1. Então esse delta vai ficar aqui 4r ao quadrado mais 4r ao quadrado, 8r ao quadrado. E aí, aplicando aqui a fórmula de Bhaskara, é menos b, 2r, mais ou menos a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2, e de r ao quadrado é r. Tudo isso dividido por 2a, que é 2. Aí, como todo mundo aqui tem 2, divide todo mundo por 2, esse Rzão vai ficar Rzinho mais Rzinho raiz de 2. A gente coloca o Rzinho em evidência, fica aqui 1 mais raiz de 2 e traz o R aqui para baixo, esse parênteses também, aí a gente vai ter que a razão Rzinho sobre Rzão é 1 mais sobre 1 mais raiz de 2. E aí a gente traz para cá e eleva ele ao quadrado, certo? Então a nossa razão
vamos trazer aqui, tá aqui ela vai ser 4 vezes essa fração aqui elevado ao quadrado. 4 vezes 1 ao quadrado é 4, sobre esse parênteses elevado ao quadrado que tem aqui no item E, tá bom? Então essa é a resposta da nossa pergunta. Agora vamos aqui para a segunda questão, né? Segunda questão, Profimat 2024, fala de 3 segmentos aqui, contidos em aresta de um cubo, AB, AC e AD, que medem respectivamente 1/2, 2/3 e 3/4 da medida da aresta do cubo. Então ele quer o volume do tetraedro ABCD, que é uma pirâmide, mede qual fração do volume do cubo. Aí aqui tem as alternativas, né? Muito bem, vamos para o GeoGebra. Coloquei a questão aqui. E aí, eu não sei se ajudou, se não ajudou, mas eu resolvi chamar a medida da aresta de 12A. Você podia chamar de A, do que quisesse, até colocar um número, porque é uma relação que vai ser constante, no final das contas, independente da medida da aresta. Eu optei 12, que é o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores dessas frações aqui, 2, 3 e 4. É uma questão de escolha, tá bom? E aí, vamos lá. Aresta mede 12A. O volume do cubo é aresta ao cubo, então vai ficar esse 12 ao cubo, com um número muito grande, mas depois a gente resolve esse problema. Vezes A ao cubo. Então este é o volume do cubo para uma aresta 12A. Aresta vezes aresta vezes aresta. A pirâmide, ela tem como volume 1/3 da área da base vezes a altura, tá? E aí a base dessa pirâmide é aquele triângulo ali ADC, que é um triângulo retângulo em A, tá? AD é um dos catetos, que ele diz que é 3/4 da aresta, ou seja, 3/4 de 12A, 1/4 de 12A é 3A, vezes 3, 9A. Então AD mede 9A. E o AC, nós vamos puxar aqui para poder enxergar, é 2/3, segundo ele, da aresta, ou seja, 2/3 de 12A, 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 2, 8A. Então a área da base é a área de um triângulo retângulo, a área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2, onde os catetos fazem esse papel de base e altura, né? Então, produto 9A por 8A, 72A ao quadrado, dividido por 2, 36A ao quadrado. Então, essa é a nossa área da base. A altura, ele diz ali que é AB, e segundo o enunciado, é o meio da aresta. Então, o meio de 12A é 6A. Então, nós já temos a área da base e a altura da nossa pirâmide com relação a essa base. Então, vamos trazer isso para cá. Volume da pirâmide, 1/3 da área da base, que é 36A ao quadrado, vezes a altura, que é 6A. E aí isso aqui vai dar 72A ao cubo. Pronto, agora a gente tem que ver que fração é 72 de 1728. Para facilitar essas contas, né, tem aqui a fração, e eu fatorei aqui o 72 como 6 vezes 12, e o 1728, que é 12 vezes 12 vezes 12. O A ao cubo vai dividir, vai dar 1. Então, como eu falei, depende do valor da aresta. O 12 divide com 12. E o 6 com 12 fica um meio. Aí fica um 2 aqui embaixo, que vezes 12 vai dar 24. Ou seja, depois de simplificando do jeito que você fizer, a fração desse tetraedro, que é uma pirâmide, em relação ao volume do cubo todo, é 1/24A. Ok? Entendido? E é isso. Pronto, a questão 3 do último Exame Nacional de Acesso, ano passado, diz o seguinte: um retângulo tem 16 centímetros de perímetro e 14 centímetros quadrados de área. A medida da diagonal desse retângulo em centímetro é igual a... Vai ter as alternativas. Vamos nós. Então, tá aqui a questão, tá miudinho, tá ruim de ler, mas vai dar certo. Vamos aqui só tirar esses quadriculados aqui. Não tem necessidade aqui também. Beleza. E vamos lá.
Então a gente botou aqui um retângulo para exemplificar, e aí o retângulo a gente sabe que tem lados opostos iguais, né? E aí quando ele diz que o perímetro é 16 centímetros, a soma dos lados dá x mais y, 2x mais y, tudo isso igual a 16. E a área, base vezes a altura, x vezes y igual a 14, eu tenho aqui em cima. E ele, então, está pedindo a medida da diagonal, que eu chamei de Dzinho. Como é um retângulo, né? Quando a gente traça a diagonal, a gente divide em dois triângulos retângulos. E cabe aqui o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, Dzinho ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então é isso que a gente quer. Se tirar a raiz quadrada de ambos os lados, você vai ter a medida da diagonal aqui como a raiz quadrada da soma do quadrado desses catetos x e y. Aí eu vou desenvolver aqui esta equação do perímetro. Primeiro simplificando, dividindo por 2, terei que x mais y é 8. E agora levando a quadrada em ambos os lados. E aí, tirando o parênteses aqui, produto notável, o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. E do outro lado, 8 ao quadrado, que é 64. Aí observe aqui que esse x ao quadrado e y ao quadrado é minha diagonal aqui ao quadrado. E o xy é a área, que é 14. Então aqui nós teremos, no lugar de x ao quadrado e y ao quadrado, o d ao quadrado, mais duas vezes 14, que é o xy. E 2 vezes 14 é 28, que vai subtrair, né, dos dois lados. E aí eu terei que a diagonal ao quadrado é 36, e portanto a medida da diagonal é a raiz quadrada de 36, que é 6 centímetros, item B de polar. Muito bem. Mais simples essa questão, e aí agora vamos para a próxima. Muito bem, quarta questão agora. Mais uma do Profimato 2024. Na figura ABCD é um quadrado de lados de medida 3 e os segmentos AE e BF são iguais e medem 2. E aí, sabendo disso, ele quer a medida do segmento EG, e pode ser qualquer uma dessas alternativas aqui, tá bom? Então vamos ao GeoGebra. Aqui no GeoGebra eu desenhei o quadrado com os pontos. Então vamos ver aqui as medidas. O lado do quadrado é 3, AE mede 2, BF também mede 2, e aqui o ponto G, que é a interseção desses dois segmentos, AF e DE. Ele quer saber a medida de GE. Então vamos procurar aqui triângulos, tá bom? Para tentar semelhança, congruência, o que for. E para isso vamos colocar ângulos. Então eu vou primeiro ver esse triângulo aqui amarelo, é um triângulo retângulo aqui em A, já que se trata de um quadrado, né? E aquele ângulo ali nós vamos chamar de alfa, e o outro ângulo agudo de beta. E aí, consequentemente, eles são complementares, né? Alfa mais beta, 90 graus, igual a 90 graus. Muito bem. Aí nós temos outro triângulo aqui, que é o triângulo ABF, tá? Eu poderia até marcar ele aqui de outra cor aqui. Deixa eu ver aqui. Vermelho. O triângulo ABF ou AFB aqui, como eu estou marcando, ele é congruente ao triângulo ADE, porque eles têm, também retângulo aqui em B, e os catetos 3 e 2, como tem o ADE. Então, eles são congruentes. E se eles são congruentes, eles vão ter ângulos iguais. E aí esse ângulo menor agudo aqui dele, de frente para o lado 2, também vai ser alfa. E como aqui já é beta, o ângulo aqui em G desse triângulo AGE é reto. Então nós temos um triângulo retângulo aqui, AGE, que é semelhante ao triângulo ADE amarelo, que eu marquei primeiro, porque tem os mesmos ângulos. Tá bom? Então a semelhança entre ADE e o triângulo GAE, certo? Vai nos ajudar a achar a medida de GE que ele quer. E aí a proporção vai ser EG, tá? Que vai ser a medida do cateto menor aqui no triângulo AGE. Está para 2, que é a hipotenusa dele. Assim como a medida do cateto menor no triângulo ADE, que é 2, está para a hipotenusa dele, que é DE.
E aí eu quero descobrir EG, falta só eu descobrir DE para jogar aqui. E DE é a hipotenusa do triângulo ADE. Então é só usar Pitágoras, né, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, que são 2 e 3. Então vai dar a soma de 4 com 9. Então DE ao quadrado é 13. DE é a raiz quadrada de 13. Nós vamos substituir ali. E aí esse 2 que está dividindo passa multiplicando. E nós temos aqui que a medida do segmento EG é 4 sobre raiz de 13, que aqui na lista é o item E. Ok? Então é isso. E vamos para a próxima. Muito bem. Quinta questão agora. Diz aqui. ABCD é um quadrado cuja medida do lado é 4. Toma-se os pontos E e G sobre os lados AD e BC, respectivamente, conforme a figura. Tais que DE e BG são iguais e iguais a 1. E constrói-se o quadrado EHIG. Aí a questão vem aqui e pede a área desse quadrado. Foi construído, tá bom? Muito bem, vamos à resolução. Oi, aqui é a Copa do Brasil. Ai, ai. Então, constrói-se aqui o quadrado de lado 4, marca o ponto G ali, que faz BG, de lado mede 1, e ED também, que mede 1, e constrói-se, então, o quadrado EG e H. Bom, aí aqui nós vamos baixar uma perpendicular ao lado BC por E, criando aqui esse triângulo retângulo róseo, que é o triângulo EGF, que vai nos ajudar a achar o lado do quadrado e, consequentemente, a área do quadrado EG e H. Pronto. Esse triângulo é retângulo, por construção, e como o lado do quadrado é 4 e BG aqui ele diz é D e BG 1 e 1, eu vou trazer esse 1 aqui para baixo, para FC, e aí GF vai medir 2. E o EF mede o mesmo valor do lado do quadrado ABCD, que vai medir 4. Pronto. Com esses dois catetos do triângulo róseo, nós vamos descobrir a hipotenusa, que é exatamente o lado do novo quadrado que ele quer a área. Tá bom? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, um cateto é 2, outro é 4, fica L ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. L ao quadrado é igual a 4 mais 16, L ao quadrado é 20. Só que a área de um quadrado é o lado ao quadrado, então a área já é esse 20 aqui, não precisa a gente nem extrair a raiz, a área do quadrado EHIG é igual a 20 unidades de área, e aí o item aqui é C de casa, ok? Muito bem, e vamos para a próxima. Sexta questão agora. Considere dois quadrados de lados 7 e 3, justapostos como na figura. A área do triângulo sombreado é... E aqui as alternativas, né? Muito bem. Então vamos lá. Então aqui a gente vai desenhar os quadrados. Esse de lado 7, esse de lado 3. 7 ali, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 4 aqui. E aí, vamos fazer o seguinte. Primeiro, calcular a área desse quadrado maior, que é 7 ao quadrado, 49. Depois, a área do quadrado menor. E agora, a área desse triângulo aqui, ó. Certo? Por quê? Porque aí nós vamos calcular essa área total. O nosso triângulo, que a questão está querendo, contém parte disso. E a gente tira o resto. Então a área desse triângulo aqui, né, escuro, é 3 vezes 4, 12, vezes por 2, 6. Então a gente soma essas três partes, né, dá uma puxadinha aqui para conseguir enxergar. Deixa eu puxar aqui também. E aí a área total das três figuras dá 64 unidades de área. Beleza. Muito bem. Aí eu vou aqui apagar esse triângulo, eu já sei, né, quanto é a medida dele.
Porque o que nós queremos na realidade, deixa eu puxar um pouquinho para cá, é a área desse triângulo aqui, ó. E eu tenho a área total. Então, o que eu não quero é essas partes brancas aqui, né? Se eu tirar as partes brancas, o que me sobra da soma dos três é essa parte cinza, tá bom? Então é isso. Eu já sei que tudo é 64, agora eu vou tirar as partes brancas, que não vão ficar tão brancas assim não. Essa aqui de baixo, deixa eu ver aqui, eu chamei de verde, né? Então vamos estar aqui verde. Não é você que é verde. Vamos lá, clicar aqui, pronto. É essa parte aqui. Esse triângulo que é um triângulo retângulo, né? Tá bom? Deixa eu voltar aqui que apareceu coisa demais. Pronto. Vamos botar aqui o verde de novo. Pronto. Esse triângulo retângulo de base 10 e altura 3, base vezes altura sobre 2. Então nós temos aqui 15, né? Essa parte verde. E essa parte aqui de cima que eu vou colocar com azul. É um triângulo retângulo também, porque ali é um quadrado, ali tem 90 graus. E é isósceles, né? De lado 7, cateto 7. Então, a área azul vai ser 7 vezes 7, 49, que dá 24,5. E aí eu vou tirar essas duas medidas, o 15 e o 24, do 64 lá. O que vai me sobrar é a área cinza que ele quer. Tá? Então, 64, certo? Menos 15 dá 49, menos 24,5, que é a metade de 49, dá outra metade, tá bom? E aí nos itens está em fração, então a metade de 49, que é 24,5, é a metade de 49, e aí o item vai ser o item E, tá bom? De escola. E é isso. Sexta questão resolvida. Muito bem. Sétima questão, aproximado 2023. O paralelograma ABCD da figura tem área 8, com MA e AB congruentes, tá bom? Ele quer então a área do triângulo AHD. Então vamos aqui, certo? Vamos primeiro desenhar, vamos usar aqui o GeoGebra do zero aqui. Vamos opções, rotular, apenas para os pontos novos. Então vamos olhando aqui a figura, eu vou marcar aqui polígono aqui, então nós vamos aqui A, B, aí vamos puxar aqui de cima, C, aí 4 quadradinhos lá embaixo, 4 quadradinhos aqui. Beleza, então esse é o nosso paralelograma. Só botar ele aqui na cor ideal, preto e sem preenchimento. Pronto. Os pontinhos também aqui em preto. Então esse é o nosso paralelograma inicial. Vamos conferir aqui na figura ABCD, que tem área 8, tá bom? E aí, todo paralelogramo tem duas diagonais, né? Como todo quadrilátero convexo. Duas diagonais. E o que é que acontece quando a gente traça as diagonais de um paralelogramo? A gente cria 4 triângulos e a gente sabe que as diagonais de um paralelogramo, que elas se interceptam aqui no ponto M, certo? Elas cortam-se ao meio, tá bom? E formam 4 ângulos aqui que ou são congruentes, os opostos pelo verso, ou são suplementares. Então, eles têm o mesmo seno. E aí, para aquela fórmula da área, né, que usa o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles e divide por 2 e da área do triângulo, a gente conclui que essas 4 áreas aqui são iguais. Então, se o paralelogramo todo tem área 8, cada um desses triângulos aqui, certo? Terá área 8 dividido por 2, 8 dividido por 4, 2, né? Porque são 4 triângulos.
tá bom? Então esse triângulo aqui tem área medindo 2, esse aqui de cima também, e por aí vai, os 4. Bom? A gente pode até botar aqui a área de cada um deles, certo? Então esse aqui tem área 2, esse aqui tem área 2, esse aqui tem área 2. Todo paralelogramo é assim, quando você traça as diagonais, você divide ele em 4 triângulos que não são congruentes entre si, a não ser que se trate de um quadrado, mas são equivalentes em termos de área, certo? Todos têm a mesma área. Aí o que é que acontece no problema? Ele vem e diz que esse triângulo aqui AMB é isósceles e baixa aqui uma altura. Só que no triângulo isósceles, em relação à base, a altura, a bissetriz e a mediana se confundem. Então esse ponto H aqui, em relação a MB, pode ser considerado um ponto médio, tá bom? Então nós vamos marcar aqui no GeoGebra como se ele fosse um ponto médio entre A e B. Então o H, né, vai estar aqui e você vai traçar, vou tirar esse 2 aqui, e você vai traçar a altura que ele falou, certo? O nosso triângulo não está muito perfeito, porque a gente não usou medida nenhuma, certo? Começou sem considerar medidas, então não parece muito isósceles, mas seguindo o raciocínio, ele é uma mediana. E por ser uma mediana, HM e BH tem a mesma medida, então esses dois triângulos terão a mesma área. Então, esse 2 que está aqui, certo? Nós vamos editar aqui e ele vai ser um para cada lado. Um para esse triângulo e um para esse. Pronto. E aí a área que ele está pedindo é do triângulo AHD. Então pronto, é só você ver quem é o triângulo AHD. Então um pouquinho mais claro. AHD. Mais uma vez aqui não está aparecendo a altura porque a gente não botou as medidas como teria que ser, tá bom? Mas aí o triângulo AHD vai medir 3 unidades de área, porque é a soma desse que mede 2 com esse aqui que mede 1, tá bom? E o 3 aqui na questão é o item C, ok? E é isso. Vamos para a próxima. Muito bem. Agora eu tenho uma esfera de raio R e um cubo de aresta A. E eles possuem o mesmo volume. Sabendo disso, eu quero a razão entre o raio da esfera e a aresta do cubo. Qual é o valor? Muito bem. Facinha essa questão, só manipulação algébrica. Então, eu tenho que os volumes são iguais. Aí, quanto é o volume do esfera? 4/3 de πr ao cubo. Quanto é o volume do cubo de aresta A? A ao cubo. São iguais. E aí você vai manipular aqui, eu vou inverter aqui o 3 com A ao cubo e trazer esse 4π que está multiplicando para o outro lado dividindo. Para quê? Para essa fração aqui ficar perto do que a gente quer, que é o R sobre A, só que aqui é elevado ao cubo. Então a gente extrai a raiz cúbica agora de ambos os lados. E a raiz cúbica de R ao cubo sobre A ao cubo é R sobre A. E a raiz cúbica de 3 sobre 4π é a raiz cúbica de 3 sobre 4π, que é a resposta da questão que está no item A. Tá bom? Então, 8ª questão, item A. É isso. Muito bem, nona questão. Se duplicarmos a aresta de um cubo, o seu volume aumenta quantos por cento? Tá bom? Então, vamos ver aqui. Então tem aqui o plano 3D de GeoGebra e um cubo de aresta A. Seu volume é A ao cubo. Então nós vamos dobrar o tamanho da aresta. Um quadradinho desse vai virar 2. Olha aqui, 2, de um ponto a outro, 2. Só que é 2 numa dimensão, 2 na segunda dimensão e 2 na terceira dimensão. Então, se você observar, a gente vai conseguir colocar aqui dentro 8 cubinhos desses, certo? Porque vai conseguir botar 2 aqui nesta dimensão, 2 fileiras de 2, 4 e 2 camadas de 4, 8. Então esse rapazinho vai caber aqui dentro, certo? 8 vezes.
pela fórmula, né, a gente tem que o volume inicial desse rapaz é aresta ao cubo. O final é 2A ao cubo, né, o dobro da aresta inicial. Só que aqui está todo mundo elevado ao cubo, então o 2 elevado ao cubo é 8, certo? Então o volume final é 8 vezes o volume inicial. E se o início é sempre 100%, o final aqui vai ser 800%. Só que a questão aqui pergunta é a porcentagem que aumenta, o volume que aumenta. E o volume que aumenta aqui é 700%. Tá bom, gente? Então a resposta é item D de dado. Beleza. E a última prometida para hoje é a 10ª, que diz o seguinte: na figura abaixo temos um círculo inscrito em um quadrado de lado L. Se Q é a área do quadrado e S é a área sombreada, temos que a razão S sobre Q é igual a quanto? Tá bom? Então vamos lá. S sobre Q. Aqui eu não sei, mas eu acho que dá para dar um chute aqui, porque é fácil ver aqui que a área sombreada é menor do que a área do quadrado, né? Não, ela é uma parte do todo, né? Então essa fração é menor do que 1. O todo é o quadrado. E a fração S sobre Q vai ser menor do que 1. Então não pode ser π. 3π dá 9, alguma coisa, também não pode. 4, isso aqui vai dar maior do que 1. O único que vai dar menor do que 1 é o item E. Então, ou eu estou ficando doido, ou é a resposta. Todas as outras... Ai não, a B aqui, 3,14 sobre 4. É. Mas vejam, a parte sombreada ela é bem menor do que o quadrado todo. A parte branca ela é... Então, π sobre 4 dá mais de 75%, 3 quartos, né? Seria o π é maior do que 3. Então, é mais do que 75%. Então, mesmo sendo uma fração menor do que 1, dificilmente vai ser o item B. Então, o item E aqui é só mesmo você entendendo isso, né? Que o S é uma parte pequena do todo, então é uma fração que não chega a 50%. E a única aqui que concorre com isso é o item E, tá bom? Então é isso. Mas vamos fazer assim mesmo, tá bom? Então eu vou levar ali para essa, como já estou chegando no fim da noite aqui, quase meia-noite, eu vou no manuscrito aqui mesmo, certo? Então nós temos aqui o raio do círculo. Que como é um círculo inscrito, esse raio vai medir L sobre 2. Então, a área do círculo vai ser πr ao quadrado, que vai ser π vezes o raio, que é L sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar πl ao quadrado sobre 4. Para que eu quero a área do círculo? Para poder subtrair da área do quadrado, que é Q, que vai ser L ao quadrado. Então a área S sombreada vai ser essa área do quadrado, L ao quadrado, menos a área do círculo, que é π L ao quadrado sobre 4. Muito bem. Esse S aqui, a gente botando o L ao quadrado em evidência e fazendo aqui a subtração de fração com o denominador 4, o L ao quadrado em evidência aqui vai ficar 1, mas aí como eu estou fazendo a subtração de fração, esse 1 vai virar 4 sobre 4. Então aqui vai ser 4 menos o π que saiu, tá bom? Beleza, ora, mas quem é aqui o L ao quadrado? É o quê? Então esse L ao quadrado aqui que aparece é o quê? Vamos vir para cá, abrir mais espaço. Então nós temos S é igual a Q vezes essa fração, 4 menos π sobre 4.
E aí ele está multiplicando para se dividindo. Você vai ter então a sua resposta. S sobre Q é 4 menos π dividido por 4. Mas mais uma vez eu volto a frisar que nessa questão você poderia simplesmente marcar o item E, né, vendo que a fração é uma parte sobre o todo, uma parte pequena sombreada. O círculo dá bem mais do que a metade. Então o π é 3,14, o item A é um número maior do que 1, não serve. O B serve, é um número menor do que 1, 3,14 dividido por 4. Mas 3 sobre 4 é 75%, teria que ser uma parte bem mais da metade, e não é. 3π sobre 4 também é maior do que 1, porque 3 vezes 3 é 9. 4 sobre uma diferença aqui vai dar maior do que 1, o D. E o E é outro que é menor do que 1, e aí quando você faz 4 menos 3,14 vai dar 0, alguma coisa dividido por 4, então vai dar realmente uma fração que é mais condizente com a parte cinza. Então é o tipo do item, gente, que você só marcaria, não precisaria ir para as contas, não haveria essa necessidade, tá bom? Eu vou ficando hoje por aqui, eu vou gravar o vídeo agora e vou postar lá no canal, tá bom? Um abraço, tudo de bom, felicidade, fiquem com Deus.